Bom, primeiro eu queria me apresentar, eu sou o André, eu não estou reconhecendo os rostos de vocês, mas talvez nós já tenhamos nos encontrado em reuniões lá no Irmã Sheila, quando em algumas quartas-feiras eu sou um dos palestrantes e costumo fazer reflexões em conjunto com o grupo, né? Fico muito feliz hoje de iniciar novamente o curso de Introdução ao Espiritismo. Quando a casa esteve fechada, também as atividades, assim, vamos dizer, doutrinárias, elas ficaram suspensas, apenas as palestras. E quando nós voltamos, no ano passado, iniciamos novamente os cursos, porque é um ambiente muito, muito rico, sabe? Normalmente, quando a gente está nas palestras públicas, não dá para a gente ficar trocando impressões com todo mundo, seja pela quantidade de pessoas, seja até para manter uma boa ordem, né? E às vezes a gente entra ali com um raciocínio já todo formado, né? E quando começa muita conversa, acaba que atrapalha as ideias, né? Aqui não, aqui é um ambiente onde todos são convidados, aliás, mais do que convidados, espera-se que todos participem bastante, porque nós mesmos somos a grande matéria-prima do nosso aprendizado. Não é raro a gente encontrar situações onde a dúvida de um, a dúvida do outro, ou ainda mais, a dúvida de um complementa ou instiga as dúvidas dos outros. Normalmente, nesses grupos, assim, nós temos assim, uma certa heterogeneidade entre formação das pessoas, modo de vida e, sobretudo, em relação à própria doutrina espírita. Acho que a aula hoje, dita assim, uma aula inaugural, depois nós teremos 9 aulas sequenciais, né? A questão da presença ela é muito importante, porque se nós não tivermos a presença, a gente, além de não, evidentemente, não completar o conhecimento que foi separado para esse módulo, a gente perde a oportunidade, se a gente, por exemplo, só assistir às aulas que ficam gravadas, a gente perde a oportunidade de conversar. Então, como a gente tem feito? A gente tem usado deste momento para a aula, para a intervenção de todos, né? Todos vão ser provocados, mas quanto mais vocês realmente participarem, mais rica, menos chata, né? Senão fica meio um monólogo, só eu aqui falando e tal. Né? Às vezes eu falo, e aí, pessoal, quem tem alguma ideia? Aí fica aquele silêncio, parece que até um grilinho tocando no fundo, né? Então, é bom que todo mundo... nós nos ajudemos a fazer uma boa dinâmica. Então, eu dizia da importância dentro da casa espírita das atividades doutrinárias, porque é uma oportunidade de se mergulhar mais a fundo no Evangelho de Jesus, explicado à luz da doutrina espírita. E isso traz profundo impacto em nossas vidas. Então, assim, antes mesmo de nós fazermos a nossa aula inaugural, eu fiz essas primeiras palavras assim, de boas-vindas. Como trata-se também de uma reunião espiritual, na qual estão presentes os benfeitores da casa, telados do amor de Jesus, os nossos amigos, mentores espirituais, e queremos crer também outros tantos corações em espírito junto aos nossos, compondo uma assembleia ainda mais vasta e mais grande do que essa nossa, né? Maior, a nossa. Vamos fazer uma oração juntos para iniciarmos o nosso estudo, inclusive não apenas na noite de hoje, mas o nosso módulo, né, desse primeiro semestre de 2023. Então, eu convido a vocês todos que mentalizem a imagem de Jesus, por ser ele nosso mestre amado, tão amoroso, convidando-nos com seus braços abertos, seu olhar meigo, a irmos em direção a ele, conhecer do seu evangelho, usarmos da instrução e da boa vontade dos Espíritos do Senhor que codificaram junto com Allan Kardec, também ele, o Espírito do Senhor,
a doutrina dos espíritos para o bem de todos nós. Saudamos os benfeitores do Centro Espírita Irmã Sheila, os amigos espirituais de todos aqui presentes, em carne, em espírito, pedindo a Deus que seja sempre as nossas reuniões harmoniosas, todos em comunhão de propósito, que a paz e o amor de Cristo estejam conosco. Bem, amigos, então, eu falava, e rapidamente vou passar a palavra para vocês, então se preparem nos corações de vocês que não gostam de falar, tá, vão ter que falar. Cada um de vocês vai ter a oportunidade de contar um pouquinho de sua história e os propósitos que te fazem estar aqui conosco essa noite. Hoje nós fazemos uma aula inaugural. Depois nós teremos mais 9 aulas, cada qual com um tema. Nós vamos procurar no nosso grupo, no WhatsApp, antecipar os temas das aulas. Olá, boa noite, Charles. Seja bem-vindo. Está dando um eco muito grande. Se puder desligar o seu microfone, por gentileza. Bem-vindo. Muito bem-vindo, Charles. Nós já fizemos a nossa oração de início, nós estamos fazendo assim, uma breve introdução do que vai ser o nosso curso. Então, são 9 aulas, fora essa aula inaugural. A questão da presença é fundamental. Aqueles que, porventura, perderem a aula podem assisti-la no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Sheila. Essa aula está sendo gravada, mas não substitui a ausência da reunião. Isso porque espera-se que na reunião as dúvidas sejam aclaradas. Eventualmente, porque nós temos um tempo também, e a boa disciplina é um convite que os espíritos nos fazem para boa ordem, tanto no início quanto no final. Então, às vezes, pode ser que terminemos a aula ainda com várias ideias. Peço que as questões que ficarem ainda em aberto, ou não muito aclaradas, sejam depois dirigidas na forma de comentários lá no grupo, que todos estão convidados no grupo já, né? E aí a gente pode, no curso da semana, debater, esclarecer. Eu sempre faço um esforço muito grande por tentar deixar todo mundo bastante confortável e atendido nas suas necessidades. Tá? Muito bem. Vamos começar pelo começo. Pedir ao Emerson Vieira, por gentileza, que faça uma apresentação, sim, para os demais colegas e, sobretudo, daquilo que te move também aqui em relação a uma apresentação pessoal, para a gente saber quem é você, o que te move em relação a esse grupo de estudos e como você conhece, se envolveu com a doutrina espírita, qual é o seu grau de familiaridade com o tema, por gentileza. Depois nós vamos passando a palavra para todos. Tá? Uhum. Emerson, por gentileza, fique à vontade. Obrigado, André. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson Vieira, tenho 50 anos, sou casado, tenho uma enteada e um filho. Né? E, bom, o que me move... Meu primeiro contato com a doutrina espírita foi... Eu era muito jovem, eu tinha uns 16 anos aproximadamente, quando minha mãe ficou doente e ela teve câncer, né? Então, numa cidade do interior, pequena, e aí todo o pessoal do Centro Espírita ia sempre às quintas-feiras para fazer uma oração na minha casa, né? Então, foi meu primeiro contato com a doutrina espírita. Depois acabei me afastando, né? Minha mãe acabou falecendo um ano depois, né? Me afastei da doutrina e acho que uns 10 anos atrás retomei, né, o foco no aprendizado, no estudo, né? O início, fazemos o evangelho toda quinta-feira à noite, né? Frequentamos o Centro Espírita às quartas-feiras também para assistir as palestras, nem todas as quartas, mas eventualmente a gente vai, né? E, enfim, lemos o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Tem aqui do lado
Livro dos Espíritos também, sempre com as suas respostas, né? Então, sempre que a gente tem as dúvidas, recorremos ao Livro dos Espíritos. E o que eu busco é o desenvolvimento espiritual, essa evolução espiritual. Ok? Obrigado, Emerson. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Imagino que a gente vai se encontrar em algumas quartas-feiras, lá com certeza, talvez em outros dias também. Fico feliz de ver que você tem aí um exemplar do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos vamos dizer assim, a peça inicial, todo esse processo de ordenamento das mensagens de Deus através dos Espíritos do Senhor, e serve sempre, um manancial seguro e, vamos dizer assim, original daquilo que nós vamos estudar. As demais obras de Kardec, e nós vamos depois falar sobre isso, elas estão, de certo modo, inicialmente trilhadas dentro do Livro dos Espíritos, na divisão dos seus 4 livros dentro. Então, muito bem, seja muito bem-vindo entre nós, vamos trocar muitas e boas impressões. Né? Para manter a palavra com o Emerson, vamos passar ao Emerson Godoy Benedito, por gentileza. Estão me ouvindo? Muito bem, seja bem-vindo, Emerson. Bem-vindo, eu sou Emerson Godoy Benedito, tenho 48 anos, tenho 3 filhos, né? Sou casado com a Tatiana, que era para estar participando aqui, mas não pôde acompanhar porque ela está numa reunião de um dos nossos filhos e ainda não chegou. Avisa ela que quando ela quiser, se ela chegar no meio, se ela chegar no meio, ela abre a janelinha. Está aberto aqui a janela para ela sentar aqui. Tá bom. Quando ela chegar. Então, eu conheci a doutrina espírita, na verdade, eu vim de uma família de religião, de católicos, né? Católico, assim, só frequentava igreja de domingo. Minha família, da parte da minha mãe, era bem católica. Eu conheci a doutrina espírita em 2009 pela minha esposa. Ela teve alguns... a gente perdeu um neném, né? E ela foi conversar com o irmão Abel e foi aí que eu conheci. Mas eu não, assim, eu deixei, eu ia lá só para tomar chuvinha de prata. Nunca me interessei muito por isso. Eu ia com ela. E quando foi em meados de 2009, eu comecei a me interessar mais. Alguma coisa me puxou para o lado, né? Eu fiz o curso com a Dora. Aí, o ano retrasado, eu também fiz um curso na pandemia, né? Bem no meio da pandemia. E o meu propósito é aprender o espiritismo, evoluir e estudar, né? Muito bem, evoluir e estudar, as coisas estão intimamente ligadas, né? Eu fico feliz, então, fico feliz que você esteja conosco. Espero também conhecer a Tatiana, que ela se junte a nós. Esse binômio assim, estudar, evoluir, né, é uma constante dentro da doutrina espírita. E nós todos que somos assim meio que aprendizes de tudo isso, né, temos que nos esforçar bastante. Mas eu penso que com boa vontade, com dedicação, a gente vai começar a perceber as questões entrando na nossa vida de forma muito calma. E, às vezes, a gente percebe, já se percebe se comportando de forma diferente. Eu espero que seja assim com todos. Então, muito obrigado, Emerson, que esteja conosco. Vou passar a palavra a Andréia Gomes. Olá, Andréia, tudo bem? Bem-vinda. Oi, obrigada. Eu sou a Andréia Gomes, tenho 30 anos, sou casada, tenho uma filha e um enteado. Eu conheci a doutrina espírita de tanto ler os livros, né? Eu lia bastante e comecei a frequentar recentemente através do convite da dona Tamami, né? E eu busco aprender cada vez mais, evoluir, né? Frequento com meu marido também, que gosta, tá aqui presente assistindo também. E é isso. Como chama o seu marido, Andréia? Paulo.
Paulo? É. Tá Tá aqui do André, lado. eu tô aqui, mas eu tô sem camisa, que eu tô com muito calor, então eu não tô na câmera. Rapaz, tô com um calor, aí eu vim para cá. Tá Tô bom, aqui só ouvindo. seja bem-vindo, Paulo. Seja Muito bem-vindo, tá obrigada. bom? Valeu. Muito obrigado, tá bom, ótimo. Vamos então. Mas a voz a gente vai ter que ouvir durante a reunião, tá bom? Opa! Muito bem. Obrigado, Andréia. Obrigado, Paulo. Obrigada a você. Bem-vindo, vamos juntos, tá bom? Eu vou pedir a Beatriz Agnelli que faça. Acertei o sobrenome? É assim, né? Faça então a sua apresentação aos colegas e vamos juntos. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada, boa noite. Eu tenho 32 anos, eu sou formada em letras e eu trabalho com educação dentro de empresas. Eu faço material didático e preparo cursos, né? Com foco em mercado financeiro. Eu entrei em contato com a doutrina espírita logo na adolescência, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, porque eu sempre tive muito conflito, assim, crise, né? Crise de socialização, crise de identidade, crise no relacionamento, a vida é uma crise, né? E aí minha mãe me levou, e eu me identifiquei muito, assim, porque até então eu tinha uma formação católica, né? E assim, como eu sempre fui estudiosa e tal, eu até ia na missa, ouvia o que o padre falava, meus colegas ficavam fazendo piada, mas eu prestava atenção e tudo mais. Mas quando eu fui no centro espírita, eu senti muita identificação, assim, eu achei muito legal, era uma pessoa comum lá na frente falando. Quando eu tomei o passe, eu senti, assim, muita energia, e desde então eu sempre procuro frequentar, eu nunca larguei. E aí minha mãe me deu um livro que, assim, é o meu livro de cabeceira, que é Um Modo de Entender, é de um espírito que se chama Hamed, e o autor é Francisco do Espírito Santo Neto. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu já gostei muito. Então, assim, a doutrina espírita, para mim, é um apoio, né? Porque em meio às crises, né? Neste nosso planeta de provas e expiações, dá um direcionamento, né? Porque a gente busca ser cada dia melhor na medida do possível. Então, eu sempre senti essa identificação e até hoje eu gosto bastante. Só que eu nunca consegui me aprofundar, então eu gostaria de participar mais. Então, por isso que eu estou aqui também. E ótimo, Beatriz. Muito bom ouvir, então, a sua apresentação. Vai ser a oportunidade, então, de se envolver mais, de conhecer mais, como você mencionou assim algumas vezes, a crises e tal. Realmente, nós somos, às vezes, tomados ainda de muitas angústias, né? E algumas fraquezas, inseguranças, né? É muito comum nós todos. E a doutrina espírita, ela tem esse condão de nos confortar, esclarecer, orientar, né? E como se nos trouxesse de novo para o centro de nós mesmos, né? Aí, às vezes, a gente já se perde de novo, né? Porque a gente é um tanto quanto teimoso. Mas a disciplina é uma virtude que nós temos que perseguir, porque a gente vai domando as nossas más tendências de modo a construir em nós vamos dizer assim, uma segunda natureza, né? A gente sempre fala, eu sou muito assim, eu sou muito assado, e acaba não percebendo que a gente tem um universo de possibilidades adiante. Então, a disciplina, o estudo, eles nos abrem grandes perspectivas de nós nos tornarmos melhores, sempre, né? Então, muito bem-vindo. Sueli, tudo bem, Sueli? Seja muito bem-vinda e queremos conhecer um pouquinho de você, Sueli. Eu me chamo Sueli, eu tenho 45 anos e a minha caminhada ela já vem bem longa. Eu conheci o Espiritismo lá atrás, na minha juventude, depois de ter passado por várias tentativas de suicídio. E eu tentava sempre ingressar em alguma coisa, fazer parte de alguma coisa, a igreja em si, mas aquilo não me chamava atenção.
Então, eu passei bastante tempo ali na Casa Bezerra de Menezes, ali na Corrifeu. Tomava os passes de luz, fazia os estudos, assim. E aquilo trouxe paz. Mas assim, depois de um tempo eu acabei deixando porque ficou inviável, já estava muito longe ali, e eu procurei explicações assim mais simples. Preciso fazer parte de alguma coisa. Então eu passei muito tempo na igreja de crente, e mesmo assim eu sempre sentia uma força a mais, alguma coisa sem explicação que eu precisaria buscar. Que eu tenho. E isso daí ressaltou mais ainda depois, porque eu tenho uma filha mais velha, de 24 anos, e quando chegou assim, no finalzinho ali da juventude, vamos falar assim, a juventude, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, gente. Então, para mim, a juventude começou aos 10, mas assim, quando ela estava para se formar, ela começou a ter. Mentira, com 15. Ela começou a fazer as mesmas coisas que eu fazia, só que assim, de uma forma mais violenta. Ela passou mais ou menos uns 7 anos tentando suicídio constantemente. Quando finalizou ali no final da juventude, que ela estava acabando a faculdade, cada semana eu pegava ela num pronto-socorro psiquiátrico diferente. Aí, para resumir, eu tenho um filho autista, né? E eu comecei a buscar lá atrás, que era uma coisa assim muito mal resolvida. Mas até então não tinha onde buscar. E eu já fazia o trabalho voluntário aí na casa. E assim, é uma coisa assim que, aonde eu não tinha explicação nenhuma, mesmo no tempo da igreja, eu saía daí alimentada. Era uma coisa assim, do início da oração que nós abríamos, o trabalho todo, eu sentia que eu não estava só, e aquilo foi, assim, ressaltando ainda mais a minha curiosidade, porque eu comecei a sentir a necessidade de entender o que aconteceu comigo, o que acontecia com os meus filhos, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho autista, eu era praticamente obreira da igreja, mas o meu filho tinha demônio. Ninguém tinha explicação, porque assim, você fazia campanha e jejum e oração, e o meu filho nunca melhorava, né? E assim, aquilo começou a me incomodar. Então, de uns 2 anos para cá, eu larguei tudo isso. Eu conheci o candomblé, conheci a Umbanda, conheci a incorporação lá em si, né? Mas, ainda assim, fica aquela coisa assim, eu preciso saber mais, eu preciso entender mais para mim poder continuar minha caminhada nessa existência e na outra, porque ela não termina aqui, né? Então, assim, para mim poder ajudar os meus filhos, eu preciso de informação, até mesmo para mim me ajudar. Então, mesmo na pandemia, eu sempre falava muito com a S, os irmãos também sempre me deram ótimas leituras para estar lendo. Então, assim, eu fui lendo, então eu fui ficando com mais fome, fui esperando. E, assim, aí chegou esse momento. Inclusive, eu fiquei, assim, gritando, gente, vai começar quando? O letreiro ali. Mas é essa necessidade, né, de buscar, porque, assim, não é só os meus filhos. As pessoas que me procuram na rua estão sempre procurando ajuda. E eu preciso estar ali, eu preciso ter dentro de mim para mim poder dar, né? Então, é uma coisa assim que ficou, não tem como eu adiar mais. É mais ou menos assim a explicação. E eu sou sozinha com eles. Nós não temos família, né? Então, é uma carga muito pesada, mas eu sei que ela não vem daqui, ela não é só daqui, porque tem uns vislumbres, tem situações assim, puxa, eu já vivi isso. Então, eu preciso muito estar aqui para aprender, para dividir dúvidas, para pegar experiências de vocês para trazer para a minha vida, para assim eu evoluir nessa vida e na próxima também. Gente, eu falo demais, desculpa. Ela, que isso, Eli, seja bem-vinda. Essa sua urgência
é muito comum, né? Às vezes é como se a gente andasse por aí meio adormecido, né? Ou como você falou, com tantas dúvidas que às vezes, quando mais novo, até toma caminhos bastante perigosos, mas vai crescendo dentro da gente essa urgência, essa necessidade de conhecer mais, né? De compreender mais as coisas, não apenas ficar ali como um barquinho no oceano, uma onda te leva para cá, uma onda te leva para lá, tem um rochedo mais ali na frente, é perigoso. Então a gente acaba por... Só um minutinho que minha filha chegou. Desculpa. Então a gente acabam essas questões onde nós não temos assim o controle da rédea da situação, elas acabam alimentando ainda mais essas naturais angústias que fazem com que nós todos sejamos seres humanos, né? Gosto muito de usar a expressão, vocês vão ouvir, que nós somos não imperfeitos, mas perfectíveis, né? Caminhamos à perfeição. Porque quando a gente define, por exemplo, assim, nós somos imperfeitos, isso é como se a gente fechasse as portas para um dia de amanhã melhor, né? Então, a ideia de seres perfectíveis, eu acho que ela é mais condizente. É evidente que nós estamos lotados de imperfeições, né? Mas nós não somos, por definição, assim. Então, seja bem-vindo, não se preocupe. Vai ser muito bom, vamos todos aprender muito, evoluir muito, todos juntos. Eu passo a palavra a Gislaine. Por gentileza, Gislaine, você consegue abrir o microfone agora? Que ótimo. Bem-vinda. Agora sim, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa, porque incrivelmente, eu fiz uma viagem hoje de 700 quilômetros e eu saí de manhã de São Paulo e eu consegui chegar aqui na casa da minha mãe, em Santa Catarina, agora, às 19 horas. Então, que ótimo, correr... que ótimo. Incrivelmente, eu fui correndo para acessar o link, enfim, não conseguia o áudio, mas no fim deu certo. Bem, eu me chamo Gislaine, eu tenho 52 anos, eu sou divorciada, tenho 2 filhos, minha filha de 20 anos e um filho de 17. Bem, eu já conheço o Complexo Caibara mais ou menos uns 20 anos, né? Moro muito perto dali, sou praticamente vizinha. Mas no final do ano, eu já fiz alguns trabalhos no passado lá, mas no final do ano passado eu tive um chamado, né? Um chamado muito incrível para fazer um trabalho voluntário, e foi aí onde tudo começou. Eu iniciei participando do Domingo da Lasanha, e depois eu comecei a me envolver e eu fui muito acolhida pela casa, eu fui muito acolhida pelos amigos espirituais, né? Então, assim, esse trabalho voluntário que eu fiz foi o despertar para que eu pudesse estar lá mais, né? E realmente o trabalho voluntário tem me preenchido, ocupado, assim, muito, né, no sentido de ocupação de coisa boa para você fazer, né? Isso tem me feito muito bem. E aí eu tenho ido às quartas-feiras nas palestras também, enfim. E aí surgiu né, o curso de iniciação justamente no momento em que eu venho já de algum tempo buscando me reconhecer como pessoa, buscando me reconectar comigo mesma, com a minha essência, mas para isso eu preciso também entender outras coisas, né? Que não é só eu tenho que entender esse mundo, né? E nesse entendimento surge aí a doutrina espírita, que está muito relacionada com a minha essência mesmo, de ajudar, de ter amor pelas coisas, pelas pessoas, enfim, e fazer o bem, né? Então, a minha busca realmente
para esse entendimento, né? Mas não só para isso, é para que eu possa realmente evoluir como pessoa, para que eu possa doar o que eu tenho de melhor para o outro, né? E sempre com todos esses esclarecimentos a nível espiritual, que me faz muito bem. Então, a minha busca é uma busca, assim, de entendimento, é uma busca para mim também, mas mais ainda para eu poder, o que eu recebo, eu tenho que transformar isso em algo de bom para o próximo, né? E eu acho que esse meu movimento, ele tem muito a ver com a doutrina espírita. É isso. Que ótimo, porque, bom, primeiro, que bom que você conseguiu chegar a tempo, uma viagem longa, mas de verdade, de verdade, o conhecer mais a fundo, que acho que é um ponto comum aqui em quase nós todos, né? Ele vai nos oferecer possibilidades inúmeras. O Evangelho de Jesus, como nós vamos falar tantas vezes, ele atinge todos os corações, em todas as suas necessidades, a todos os tempos. E isso é muito, muito rico e muito, muito especial. E, às vezes, uma coisa ganha um corpo completamente diferente, dadas as circunstâncias. É uma engenhoca extraordinária essa que Deus criou, de nós vivermos em sociedade, de nós aprendermos tudo isso. E bendita seja a hora em que o Senhor da vida nos concedeu a figura do Mestre, dos profetas, desses homens que vêm falar para a humanidade das leis de Deus. Porque elas nos enchem. Essas leis, elas nos enchem de vida. Né? A gente vai falar muito sempre do Evangelho, do Cristo como o pão da vida, né? A água viva. Realmente nós somos tomados por isso, o nosso desejo de ser melhor, nosso desejo de amar e servir, fala muito ao coração. Então, sejam todos bem-vindos, todos esses que estamos, parece que estamos todos na mesma sintonia, fico muito feliz. Vamos passar a palavra. Aliás, eu queria primeiro, o Paulo, marido da Andréia, ele acabou não se apresentando, ele só falou, eu sou o Paulo, marido da Andréia, aí a gente pulou. Ele ainda está por aí, Andréia? Então, estou aqui, estou aqui ainda, ó. Estou assistindo, mas estou sem camisa do ladinho dela. Não tem problema. Então, se você puder fazer uma breve apresentação sua também, porque nós só conhecemos você como o marido da Andréia. Meu nome é Paulo Machado, tenho 2 filhos, tenho uma cachorra, né? Tá aqui do lado, a Chica. Trabalho com confecção e o meu contato com o espiritismo foi agora, só com a dona Tamami, ela que me indicou aí. Eu adorei sua palestra foi sensacional, André. Você é um cara sensacional, me motivou bastante e a gente se interessou bastante em fazer esse curso e continuar lá, tá? E ótimo. Então, teremos boas semanas à frente, todos nós juntos. Muito bem-vindo, isso aí, Paulo, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado a você. Tchau. Chica. Eu passo a palavra, por gentileza, a Luciaba. Por gentileza. Olá, boa noite. Olá. Sua voz sumiu. Olá, estou aqui sem energia, não dá acho que nem para ver, né? Mas cheguei correndo do trabalho, estou aqui, gosto muito do espiritismo, gostaria de aprender, né? E como a outra colega comentou, ela viajou aí quase que o dia inteiro para assistir, e eu saí do trabalho correndo, cheguei em casa sem energia, falei, mas eu vou assistir. Ah, que bom, que bom, que bom. E a ideia é aprender. Sempre, nós todos, né? Aprender. Muito bem. E você já conhece alguma coisa da doutrina espírita? Vamos dizer assim, em que fase do conhecimento da doutrina espírita você está?
Sim, é pouca coisa. Eu frequentei bastante o Perseverança, né? E Kardecista, gosto muito, mas a minha experiência não é ampla, não, é básico mesmo. Então, vamos todos juntos, Luciano. Muito obrigado. Então, segura a energia aí. Mantenha a sua Com energia certeza. com a gente. Tá bom? À luz de velas, mas eu estou aqui. Que bom, muito obrigado. Passar a palavra ao Luiz Carlos. Bem-vindo, Luiz Carlos, por gentileza. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Não? Estamos sim, Eu tudo estou com um bem. problema no meu aplicativo aqui, eu só consigo ver alguma coisa com ele minimizado. Mas está Mas ótimo, tudo bem, eu não sei estamos se te a minha vendo. imagem está aparecendo, mas Você está aparecendo, o seu som está saindo, está tudo perfeito. tá, beleza, então. Então, é que eu assisti... agora, para os outros está aparecendo, para mim que não aparece. Minha esposa está aqui do lado, né? Tá. Olá, boa noite. A Kátia, né, que tá inscrita aqui também, né, Também a Kátia? Kátia. Tá bom, ela entrou há pouco. Então, a Isso. gente tá aqui. Eu peguei metade, né, do treino, do curso aí no trânsito, né? Estava vindo do trabalho para casa e metade eu peguei no trânsito, aí cheguei aqui, tô meio afoito aqui, mas tudo bem, deu para acompanhar, né? Então, então meu nome é Luiz, né, Luiz Ferreira, eu tenho 67 anos, né? Eu, graças a Deus, eu estou nativo, sou gerente de projetos, trabalho lá no Santander, né, prestador de serviço. E aí meu contato com... Sou casado com a Kátia, né, e tenho os cachorrinhos, tenho filhos, netos, né, netas gêmeas. Então, tem a família maravilhosa aqui. Então, meu contato com o espiritismo desde que eu me conheço por gente, quando eu tinha 4 anos, eu ganhei um pai, né, adotivo, que na realidade, era um anjo, né, que veio, e ele era espírita, né, fervoroso, tal, era frequentador, né. Então, na realidade, o meu primeiro contato com o espiritismo não foi teórico, não foi nada, foi a prática, né, os exemplos, né, que meu pai dava, né. Então, aprendi com os exemplos, mas eu era muito criança, tal, né. E aí, nunca, enquanto menor, assim, nunca eu mesmo não frequentava, né? O meu pai frequentava, mas eu não, acho que eu eventualmente fui. E aí, mas na realidade, o meu, fora esse contato preliminar, né? Eu fui chamado para o espiritismo, né? Nos idos de 80, mais ou menos, eu tinha um cunhado, né? Era cunhado, irmão e amigo, né? E ele faleceu no incêndio do Grande Avenida, né? Isso por volta de 80. E ele deixou a minha cunhada, né? Irmã da Kátia aqui, ela estava grávida de 8 meses, né? Então foi... E eles eram companheirões e tal, né? A gente tinha muita amizade e tal. Foi uma grande perda. E a gente começou a frequentar o espiritismo para buscar algumas respostas, né? E na realidade a gente encontrou, né, algumas respostas, né? A gente encontrou amparo, né? Amparo espiritual. E a gente começou a aceitar mais o que tinha acontecido, né? Que foi muito brusco, né? E a gente começou a aceitar mais e fez bem para a gente e tal. E esse contato foi muito, esse chamado foi muito forte, né? Tanto é que um mês depois, né, a minha sobrinha nasceu e eu não sabia que ela estava assim para nascer. E eu tive um sonho, né? Um sonho colorido, como se diz. Na realidade, foi uma viagem astral. E eu fui até a maternidade, onde a minha cunhada estava, tendo o nenê. Encontrei com meu cunhado lá e conversei com ele, vi o parto da menina, tudo. E aí eu acordei, né? Acordei assim, mas não foi um acordar assim que eu despertei, sentei
numa escrivaninha que eu tinha lá, escrevi tudo que eu vi, a roupa que ele estava. Ele estava acompanhado de uma senhora, né? Uma senhora bem idosa, estava lá junto com ele. E tudo que aconteceu lá, eu registrei, né? E depois, mais tarde, né? Quando eu não sabia que ela tinha tido nenê, né? Aí eu fui avisado de manhã cedo, fui avisado que ela tinha tido nenê, fomos na maternidade e tudo. E aí aos poucos eu fui comentando com a minha cunhada, né? Perguntando algumas coisas e todos os detalhes que eu tinha visto realmente aconteceram, né? Então foi uma coisa muito forte, né? E de lá para cá, né? Isso eu tinha 25 anos, né? Hoje eu tenho 67. Acho que minha bateria tá. Não. Hoje eu tenho 67, né? Então, de lá para cá, a gente tem frequentado bastante espiritismo. Eu frequento o centro, né? Irmã Sheila já há muito tempo, desde que eu mudei aqui para a região do Morumbi, né? Acho que já tem mais de 25 anos. Antes eu frequentava a Federação Espírita, a Seara Bendita. Então, eu frequentei bastante tempo, até eu tinha pouco tempo atrás, né, não tão pouco, eu tinha um cão, né, um cachorrinho lá, um pitbull, que ficou doente. Eu conheci alguns centros espíritas focados em animais, né, e a gente foi lá buscar a cura lá pro meu cãozinho, e no fim das contas, ele estava chegando a hora dele, né, só que aquele contato que a gente teve, na realidade, foi para nos preparar para o que ia acontecer. O cãozinho ficou mais tranquilo, nós também, até que ele se foi. Então, só tenho boas experiências, né, boas recordações, e estamos aí, né, frequentando, participando, né, sempre que possível, tá bom? Obrigado, desculpe eu ter me estendido tanto. Que isso, bem-vindo, Luiz Ferreira. Chamo de Luiz ou chamo Luiz Carlos? Luiz. É Luiz Ferreira ou Luiz só. Tá bom, tá ótimo, muito bem. Então, Luiz, seja bem-vindo. Ouvi com muita atenção o seu relato. Posso imaginar os impactos que as experiências todas causaram. Tenho certeza que a doutrina espírita, como eu disse antes, ela consola, ela esclarece, ela orienta. E assim será também, penso que no curso ao longo do nosso curso, né? Na expectativa nós todos de sairmos a cada aula um pouquinho melhores do que entramos. Então, bem-vindo. Eu vou aproveitar, já que a Kátia está aí do seu lado. Kátia, se você quiser fazer também uma sua breve apresentação, por gentileza. Oi. Oi, boa noite. Meu nome é Kátia, eu tenho 68 anos e eu também tive uma experiência boa. Na pandemia, a minha filha perdeu um bebê e durante 2 anos, eu e o Luiz, a gente fazia o evangelho todo dia, e pedia que ela conseguisse ter um bebezinho, né? E hoje em dia, hoje vim agora há pouco, eu também quase cheguei atrasada, estava cuidando dele e dela, porque ele está chorando muito, dor de barriga, está com 4 meses, né? É normal, né? Mas ele é um anjinho mesmo, ele é loirinho de olhos azuis que nem o pai. Isso, eu quero agradecer, que foi muito forte para mim e para meu marido. Graças a Deus. Que bom, que bênção, que alegria. Fico feliz em ouvir. Muito bem. E veja, assim, ainda faltam a Natasha e o Charles se apresentarem, e eu também, né, que afinal de contas eu não falei quase nada a meu respeito, mas veja como a gente se irmana, né? Cada um tem as suas angústias, os seus dramas, as suas dores, mas todos nós temos as melhores expectativas da vida, o desejo de melhorarmos, de encontrarmos com as coisas que são realmente relevantes na vida, né? De fazermos diferente, de nos educarmos melhor, de encontrarmos respostas às tantas coisas que nos cercam, né? Assim é a vida.
Então, penso que vai ser uma experiência muito rica e positiva estarmos todos juntos. Muito obrigado a todos vocês. Eu passo a palavra à Natasha. Por gentileza, Natasha, faça-nos uma apresentação sua para a gente saber quem você é, como é que você vê esse curso, enfim. Nós não estamos te ouvindo, Natasha. Você está nos ouvindo? Bom, Natasha, eu não estou te ouvindo, também não estou conseguindo te ver. Não sei se você está aí. Acho que sim, acho que voltou agora o microfone. Abriu o microfone, mas eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Alô? Agora acho que eu ouvi um barulho. Natasha? Bem, eu vou passar a palavra ao Charles, porque eu não consegui ouvir a Natasha, então para a gente não ficar assim num vácuo, né? Depois, se ela conseguir se conectar, ela se apresenta, por gentileza. Aí ela está pedindo desculpa, não tem problema, Natasha, não se preocupe. Tá? Vamos dar continuidade, você fica ouvindo, e quando você estiver em condições, se não hoje ou outro dia, você se apresenta, por gentileza. Então, eu passo a palavra ao Charles, que possa se apresentar a todos nós. Por gentileza, Charles, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Meu nome é Charles, tenho 21 anos. Não tenho muito conhecimento com espiritismo, mas sempre me interessei. E tem meu tio Arley, frequenta o Centro Espírita de vocês. Aí ele me apresentou, né? Me falou sobre esse curso e perguntou se eu queria me inscrever. Então, me inscrevi e estou buscando conhecimento. Só isso mesmo. Muito bem, Charles. Você falou que você tem 21 anos, é isso? Isso. Ah, que bom. E você já teve experiência com a doutrina espírita? Desculpa. Já tive de frequentar alguns centros, mas só de receber passe, coisas básicas. Mas nunca me aprofundei com o assunto. Mas sempre me interessei. Que bom que está aqui conosco, bastante interessado também. Então, vamos todos juntos, vamos transformar essa nossa hora semanal numa boa hora. Né? Agradeço a todos por terem exposto um pouco dos seus corações para nós, alguns abertos suas angústias, suas dores do passado, suas esperanças do futuro. Eu tenho 53 anos, sou casado com a Fabiana, eu tenho o Chico e a Manu de filhos, o Pedro e a Bia de enteados, nasci numa família espírita, então, desde pequeno fui evangelizado, e quando atingi a idade adulta, abracei mais dedicadamente a essa tarefa de aprender para me melhorar. Tarefa contínua de uma vida inteira e que não acaba nessa vida. Quanto mais me interesso, mais me esforço, mais percebo que tem que melhorar. Então, acho que quando a consciência desperta, você fica o tempo inteiro se inquirindo, com coragem, né? O que eu posso fazer melhor? Puxa vida, eu acho que eu não fui bem nessa expressão, não me conduzi adequadamente. Eu acho que fazem todas essas perguntas, porque, e aqui nós, embora tenhamos chegando aqui próximo do final, eu vou fazer umas breves palavras sobre algumas questões introdutórias que eu acho muito importantes da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem esse condão, se não me engano, foi o Luiz que falou do pai, né? do padrasto que era espírita e que deixou como grande educação a sua conduta, os seus exemplos. E assim tem sido em todos quando a gente começa a se dedicar à doutrina espírita. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, você é espírita? E você sem ter feito nada, sem ter falado nada, você fala assim, sim, porque os espíritos é que se comportam assim. Aquilo te enche assim de alegria. Puxa vida, eu acho que alguma coisa boa eu já faço.
Por outro lado, também, quando você dá aquela pisada na bola, as pessoas falam assim, ué, você não é espírita? Então, é mais ou menos nessa corda, esse fio tênue que a gente caminha, né, cheio das nossas imperfeições, melhorando-as a cada dia, dando bons exemplos, às vezes pegando-nos em equívocos já antigos, reincidentes que somos, mas é muito importante nesse momento a gente ter a noção de que a doutrina espírita é essencialmente cristã. Para isso eu queria voltar aqui muitos e muitos anos, naquela época em que o apóstolo Paulo ele fazia as suas famosíssimas cartas às igrejas, né, as famosas epístolas de Paulo, penso que inspirado pela presença de Jesus ao seu entorno, cumprindo a missão que o mestre deu a ele, escolhendo ele como um bom vaso. E Paulo e aqueles outros que, junto a Paulo, iam nessa tarefa extraordinária que ficou para a posteridade, levando a todo o mundo o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, e abrindo igrejas em cada um desses pontos. E um desses locais, na cidade de Antioquia, foi o primeiro local onde se tem notícias de que foram eles, né, que iam com Paulo, né, Barnabé, Lucas, que depois viria a ser um dos evangelistas, e tantos outros, Timóteo, e tantos outros, eles iam levando à população local essas mensagens sobre o Evangelho de Jesus, essa nova forma de ver o mundo, de entender a vida. E nesta cidade, alguns dizem que de forma pejorativa, outros dizem que de forma tão bonita, porque assim é com a gente, né? Às vezes a gente dá bons exemplos, às vezes não tão bons exemplos, e às vezes alguns nos compreendem, outros não nos compreendem, mas diziam, em alguma extensão, que aqueles eram os cristãos, né? Porque eram seguidores do Cristo, um certo desdém. E outros se referiam a eles como os cristãos, aqueles que agiam conforme o Cristo. E veja que, então, foi Lucas quem cunhou, então, para a posteridade, a expressão cristão. E muitas vezes a gente ouve essa expressão diferente, né? Confunde-se um pouco. Mas quando a gente volta no espírito da palavra, nós vamos encontrar, então, que o cristão é aquele que age conforme o Cristo. É aquele que segue o seu evangelho aplicando a sua vida. Acho que é uma distinção primeira e muito importante que se deve fazer em relação à doutrina espírita. Porque ela é, efetivamente, e puramente cristã. Ela age conforme o Cristo na forma em que os Espíritos derramam sobre nós todos as leis de Deus. Conforme o próprio Cristo anunciara ali, já próximo do término do seu missionato na Terra, o advento do Consolador prometido, o Espírito de verdade, vindo esclarecer aquilo que não tinha ficado muito claro na sua mensagem, lembrar tudo aquilo que ele havia dito que os homens esqueceram e explicar tantas outras coisas que não era possível ainda naquele tempo. Não é porque o Cristo não tinha a capacidade de assim fazer, mas porque nós, né, representados por aqueles nossos irmãos de 2000 e tantos anos atrás, nós não tínhamos, como ainda não temos hoje, capacidade de compreender plenamente o seu evangelho. Então, o Cristo anunciava a vinda do Consolador prometido. Que esse seja a doutrina espírita, que vem, então, reforçar os princípios do Evangelho de Jesus e trazer tanto mais esclarecimento naquilo que é necessário. Como nós sabemos, a doutrina espírita ela não foi criada por Allan Kardec. Allan Kardec é um dos espíritos do Senhor
como eu gosto de colocar, porque essa é a expressão que o Espírito de verdade coloca. Um dos Espíritos do Senhor, mas aquele que foi escolhido para estar liderando a tarefa encarnado, junto a tantos outros em espírito, que vem revelar aos homens as leis de Deus. Sempre, vamos dizer assim, na sequência lógica da história. A primeira revelação, Moisés, trazendo a lei de Deus ainda de forma muito dura e muito clara aos homens daquela época, confundindo depois com uma certa ordenamento de leis humanas, e o Cristo veio como um grande reformador, um grande legislador, um legislador que estabelecia as leis conforme a verdade e nos convidava a cumprir as leis, né? Nos convidava para que nós conhecêssemos as leis e tornássemos melhores. Então, essa relação do Cristo com a doutrina espírita é muito próxima. Nós poderíamos aqui falar da absoluta identidade do Cristo com o Espírito de verdade, que é quem preside essa obra, né? Junto a Kardec, como se fosse a inspiração de Kardec a conduzir um grande maestro espiritual para a condução e consecução da doutrina dos espíritos entre os homens. Então, tudo isso nos remete a uma absoluta proximidade e identidade plena da doutrina dos espíritos com o cristianismo. Por isso que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós sempre nos remetemos ao Cristo e ao seu Evangelho, como sendo assim essa porta que se abre para um horizonte, um descortinar de uma vida. É quase como se nós ouvíssemos novamente aquele sermão da montanha a anunciar as bem-aventuranças de uma nova vida que surge, de novas esperanças ao coração humano, né? De mostrar que tudo vai muito além do que do berço ao túmulo. E a doutrina espírita, pela magistral orquestração de Kardec, amparado por esses outros benfeitores, sobretudo pelo Espírito de verdade, funciona como uma chave que decodifica e abre mesmo essas portas, escancara essas portas do Evangelho, para que nós compreendamos profundamente os porquês da vida, as leis de causa e efeito, e todos os impactos que nós vamos causando em nós mesmos todas as vezes que da lei nos afastamos, porque esta é a única razão pela qual sofremos. Nós temos sempre as duas escolhas a fazer, qual caminho a seguir, e por uma certa teimosia, rebeldia de nossos espíritos, nós sempre escolhemos ser rebeldes à lei de Deus. Nós queremos, às vezes, as portas largas e não a porta estreita, nós queremos sempre a nossa vontade, não a vontade da vida, não a vontade do Pai. Então, a doutrina espírita vai tentar organizar um pouco tudo, mostrar tudo isso. Mas ela e a gente vai estudar um pouco isso nas próximas semanas, ela, sendo eminentemente cristã, ela tem esse caráter religioso na aproximação do homem para com o Pai da vida, para com a sua melhora, com a sua caminhada rumo à perfeição que lhe é possível. Mas a doutrina espírita não é, como nós sabemos, uma organização espiritual, né? O espiritismo não é uma organização espiritual e religiosa, como nós conhecemos, com hierarquias, com rituais, com dogmas a serem impostos. Portanto, ela também é muito cristã nessa essência, porque nós vamos lembrar da passagem de Jesus com a mulher samaritana no poço, assim, na entrada da Samaria, né? E a mulher sofre porque ela é rechaçada aos preconceitos daquela época, porque ela já fora casada com um, casada com outro, então ela não podia ir no poço d'água buscar água junto no horário, então ela tinha que ir no horário muito quente, no horário muito difícil, e ela não podia ir ao templo orar a Deus,
Então, o Cristo vem ali explicar a ela, olha, eu sou a água viva que você busca, né? Você pode beber essa água aí, mas não vai matar a sua sede. Eu trago a água que vai acabar com a sua sede, vai te inundar de vida. E eu quero aqui te dizer, e é por isso que faz essa acepção extraordinária com a doutrina espírita, que daqui em diante eu anuncio que a nossa relação com Deus, nosso Pai, tem que ser vivida em espírito e em verdade. Não há necessidade de rituais, de templos, de dogmas. Há, assim, a necessidade de ser vivida em espírito e verdade no coração de cada um de nós. Então, aquela revelação, aquela mulher samaritana é a simplicidade da vida como deve ser. E isso é factível a todos nós. E acho que é por isso que a doutrina espírita se coloca dessa forma, né? Óbvio, ela se organiza em casas espíritas porque é necessário um local físico, mas o nosso templo sagrado é o nosso coração. É aqui que nós devemos adorar ao Pai da vida em espírito e em verdade. E, por fim, para nós concluirmos, porque já vamos avançando aqui para 10 minutos, apenas uma distinção que nós vamos falar várias vezes entre o conceito de espiritismo e espiritualismo. O espiritismo, as expressões espírita, como sendo aquele todo que estuda e segue a doutrina espírita ou o espiritismo, são palavras novas criadas por Kardec quando da organização de uma nova ideia que não existia. Então, para coisas novas, são necessárias novas ideias. Então, todas as vezes que nós ouvirmos falar de espiritismo, nós estamos absoluta e definitivamente nos referindo à doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, nesse contorno do que nós falamos da sua proximidade com Jesus como sendo o Consolador prometido. Não existem outros tipos de espiritismo, só existe esse espiritismo. Não quer dizer que outras coisas sejam melhores ou piores, mas a expressão espiritismo é a denominação dada, uma palavra nova, para uma nova doutrina que foi codificada por Kardec. Já a noção do espiritualismo, onde a doutrina espírita se enquadra, né, é uma noção mais ampla, onde diversas outras religiões e correntes filosóficas e de pensamento também se enquadram. São aquelas que compreendem a existência do espírito, que entendem a vida como muito mais do que a matéria, né? Então, toda a noção. Então, é assim, todo espírita é eminentemente cristão, no sentido de que comporta-se ou esforça-se por comportar-se ou guiar-se pela vida como um Cristo, né? Nós sabemos, isso é uma pedra angular da doutrina espírita, Deus soberanamente bom e justo, inteligência suprema, causa primária de tudo. Jesus não é Deus. Jesus é o nosso mestre, o espírito mais puro por excelência, se é que mais puro, quer dizer, não existe grau de pureza, pureza é, por definição, no seu grau máximo. Jesus não é Deus, mas, como diz Kardec, é como se fosse o médium de Deus, né? Jesus traz a lei de Deus por dela compreender e comungar em profunda comunhão com o Pai. Então, são questões importantíssimas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, como tantas outras correntes filosóficas e religiosas são. Mas o espiritismo é apenas em relação à doutrina espírita. Quando nós vamos estudar mais sobre Kardec e tal, nós vamos ver que assim, esse termo kardecismo, em verdade, que muitas vezes é dito, quase como um desejo de se distinguir o espiritismo de outras coisas, mas não existe kardecismo, né? Existe espiritismo. Aliás, o próprio Kardec faz menção muito importante a não se personificar na figura dele a obra dos espíritos, né? Mas a gente entende que, às vezes, a questão de kardecismo surja porque o espiritismo, às vezes, é usado para definir também outras correntes religiosas, filosóficas ou de ideias, né? Mas
voltando nessa distinção, acho que é um ponto muito importante, é marcar que a doutrina espírita é eminentemente cristã, a doutrina espírita recebe o nome de espiritismo como uma ideia nova, em que essa tripé religião, no sentido de sentimento, e não no sentido de organização religiosa, mas religião, ciência, porque ela é um corpo científico que dá causa e efeito lógico às coisas, e questão filosófica, porque ela traz para o homem uma nova abordagem de vida. Esse tripé põe a doutrina espírita na sua forma clássica, né? Mas tudo isso dentro da noção de espiritualismo, que é maior, né? Também, às vezes, você pode usar a expressão espiritista, né, como um sinônimo a espírito. Mas, como essa foi uma aula inaugural, né, nós vamos falar muitas coisas, nós gastamos hoje um bom tempo fazendo isso. Eu vou deixar rapidamente o microfone aberto para, se alguém tiver alguma dúvida breve, nós possamos tentar endereçá-lo, senão a gente termina no grupo, mas eu não gosto de avançar muito no horário. A gente vai se esforçar sempre para começar às 7h e terminar às 8h, mas hoje foi um encontro inaugural, de boas-vindas, é natural que os horários tenham sido quebrados, tanto no início quanto no final. Alguém quer algum comentário antes da gente ir ao encerramento? Alguém tem alguma dúvida? Tá, então, muito bem. Nós vamos encerrar. Começa para valer semana que vem, tá bom? E aí as dúvidas de todos vão ser a aula inteira, tá? Nós vamos passar os temas antes, para vocês pensarem e sentindo intimamente, e vão ser sempre convidados por mim, quando não quiserem falar espontaneamente, a se manifestar, tá bom? Trazerem suas ideias, suas dúvidas, lembrando que somos todos a boa matéria-prima do nosso grupo. Vai ser tão bom quanto tão bom a gente queira que seja, tá? Então, nesse momento, nós nos recolhemos todos, chegamos ao término da nossa aula inaugural, confiantes, agradecidos, recebendo as bênçãos de mais alto, com um sorriso íntimo de quem está aqui com um propósito firme de se aproximar ainda mais do Evangelho de Jesus, de sentir e estudar a doutrina dos Espíritos, de aplicar um e outro em nossas vidas para que nós nos tornemos sempre melhores. Sobretudo pela convivência com o nosso próximo, o único caminho para nós nos melhorar. Agradecemos todos que estiveram, em carne e espírito, e pedimos a Jesus que nos cubra com suas bênçãos de amor e paz. Meus queridos, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nos encontraremos no nosso grupo a qualquer momento, a partir de agora, ou na semana que vem, às 7h. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Até. Boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.